Bom Oi, dia, boa Fábio. noite. Boa noite, pessoal do ESG. Bom dia pra gente. Estamos gravando umas horinhas antes. Fábio, obrigada, tá, por estar aqui com a gente, por trazer esse tema tão importante. Eu digo tão importante também para esse momento que a gente está, né? Do início do ESG, do ESG 1, entender um pouquinho do contexto da doutrina espírita, do que veio antes. Certamente vai ajudar todo mundo que está começando esse estudo a sedimentar um conhecimento para a gente construir juntos daqui para frente. Então, muito obrigada, você é muito bem-vinda aqui. Obrigada, Emília. Obrigada a todo o pessoal do ESG, os monitores, né? Ao grupo que me aceitou. Alguns eu conheço, outros não. Então, meu nome é Fabiana, eu estou na doutrinária de segunda à noite, terça à tarde, e no trabalho de quarta-feira à noite de tratamento espiritual, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Gosto muito de conversar com esse grupo, né? Há bastante tempo que, de vez em quando, vem um convite, fico muito feliz. E que possamos fazer esse estudo de uma forma bem tranquila, agradável e que nos acrescente algo positivo para a nossa vida pessoal. Que o espiritismo não é intelecto, é, acima de tudo, coração. Muito bom. Então, a gente está aqui para falar das antecipações doutrinárias à Falange do Consolador, com a Fábio. E a Fábio escolheu começar, né, esse bate-papo por aquela frase que a gente viu essa semana do Obras Póstumas do Allan Kardec, que diz assim, né, Fábio? Compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e controvertido, do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se necessário, portanto, andar com maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Isso disse Allan Kardec, refletindo a respeito do início dos trabalhos dele, né, com a codificação. E o que quer dizer essa frase do Kardec? E por que trazer essa frase nesse estudo agora, Fábio? Só lembrando que obras póstumas fazem parte do famoso Pentateuco Espírita, né? Ele foi escrito depois que Kardec desencarnou, mas ele é recheado de informações da vida de Kardec, de como ele elaborou e se desenvolveu durante a doutrina, né? Algumas orientações de como formar os grupos espíritas, enfim, é uma preciosidade pouco conhecida ainda no meio espírita. Então, se vocês querem começar certo, comecem estudando as obras básicas. Não, se todos os outros deixarem de existir, ok, porque a doutrina tem essa base muito sólida e muito forte deixada por Kardec. Sempre que eu leio essa frase, Kardec fala que vocês vão ver as mesas girantes, né? Que estava em moda na época em toda a Europa, mesa voando, cadeira batendo, né? E daí as pessoas conversavam, né? Logo em seguida descobriram, Kardec, ele percebeu que havia uma inteligência, né? Que se denominou espírito. Quando Kardec percebeu isso, ele imediatamente percebeu que ele estava atrás de algo que ia modificar a vida dele e da própria humanidade, né? Que é essa descoberta? Que a vida continua além do corpo físico. Pungente, imensa, com inúmeras possibilidades. E eu sempre pergunto se nós, né, no caso eu faço a pergunta para mim, se nós temos essa mesma sacada de Allan Kardec. A gente está entrando em contato com a doutrina, se ela vai realmente modificar a nossa vida, essa descoberta de que a vida continua, desse mundo inteligente que existe, vai provocar a revolução, porque a vida inteira tem questionamentos, né? O porquê daquilo, de onde eu vim, para onde é que eu vou, porquê do sofrimento, porquê daquilo, né? E aí a gente entra em contato com a doutrina e muitas vezes a gente continua com esses questionamentos, enquanto ela oferece todas as respostas. A segunda parte da frase, ele coloca algo muito importante. Nada de idealismo,
mas sim uma visão positivista. O positivismo lá da época, que era uma ciência, né, de análise lá do Auguste Comte, né? E se um dia a gente tiver a oportunidade de estudar a estrutura do Livro dos Espíritos, ele segue isso, né? E é algo que a gente tem que seguir na vida pessoal, que é analisar, observar, para depois tirar as conclusões. Análise, observação, primeiro os fatos e depois a teoria. Emília, isso aí não dá para a gente usar no cotidiano das vidas? Dá sempre. Primeiro, os fatos. Primeiro se Em tudo questionar, até. né? E uma coisa que você fala que me toca muito é que é uma curiosidade genuína, que vem do coração. E não é aquele perguntar por perguntar. Pelo simples fato de... Ou duvidar, né? Isso, não é o duvidar, né? Não é o questionar no sentido de, eu estou duvidando, será que é mesmo? É um questionar com o coração aberto. É Kardec que coloca, né? Que para que você possa... Essa frase é muito importante e pouco divulgada. Kardec sempre fala que a crítica ela é importante, mas você só pode criticar algo depois que você conhecer ele profundamente. E nós não fazemos isso em nada. Nem quando estudamos uma nova ciência, algo que chega, e nem nas nossas relações pessoais. A gente critica o outro sem conhecê-lo, por exemplo, saber do porquê, das suas necessidades, das suas deficiências. Vocês vejam que a gente vai estar sempre puxando isso, que a doutrina espírita é cotidiano nosso. Tudo que vocês estiverem estudando, ontem nós conversávamos, né? Eu, quando era mais jovem, que adentrei a doutrina, história do espiritismo, é muito chato, mesas girantes, mas a gente vai amadurecendo e daí consegue compreender que todos os fatos, todos os ensinamentos da doutrina e da vida servem para o nosso cotidiano, se a gente conseguir amadurecer e fazer esse link. Perfeito. Mais algum comentário, Emília? Chegou nesse momento, a minha curiosidade está mais assim, como é que a gente chegou nesse momento? Né? Como é que tudo evoluiu a ponto de acontecer a codificação? Né? Essa evolução aí do espírito do tempo. Porque sempre existiu os fenômenos, o mundo espiritual sempre existiu. Lembrando, né, somos um peixinho no oceano. Eu imagino um aquário, mais modesta, né? Mas oceano, um peixinho somos nós e todo esse oceano, esse mar que nos envolve é o mundo espiritual. Essa é a descoberta de Kardec, né? Esse fato, essa realidade. Nós não estamos dissociados deles, recebemos influências e somos influenciados. Viemos de lá e vamos retornar para lá. Aliás, a gente volta todo dia à noite, né? A gente dorme. Olha, a maioria de nós corre para onde o nosso pensamento esteve ligado durante o dia. Então, esse mundo nos cerca, sempre nos cercou. Você poderia botar o próximo slide para nós, por favor? Coloco sim. E é interessante essa colocação do peixe do oceano, sabe? Me faz pensar aquela outra colocação sobre que o peixe não percebe o oceano, não percebe a água, porque ele vive em meio dela. Isso nós também, né? Em meio à espiritualidade. Excelente. A outra obra que a gente está estudando, né? Que estudou, é O Espírito e Tempo. É uma obra extraordinária do Herculano Pires, que é antropologia espírita. Antropologia estuda o ser humano em seu habitat. Que habitat seria esse? Espiritual, né? O ser humano seria nós, como seres espirituais que somos. No seu habitat aqui na Terra, mas dentro desse contexto de espíritos que somos. Nós fizemos essa linha do horizonte, começa com o horizonte tribal, lá na Idade das Pedras, depois o horizonte agrícola, primeira fase da civilização egípcia, depois o horizonte civilizado, que nós vamos na cultura helênica, Grécia, o horizonte profético, onde nós vamos ter 20 séculos de profecias no povo judeu, hebraico, lá, extraordinário o estudo que é feito ali.
E o horizonte espiritual, pós ali a criação do Estado se vinculando ao cristianismo, formando o catolicismo. Essa pode tirar, Elisa, Emília, por favor. Essa obra, ela é considerada uma das 10 melhores obras do século XX. Foi feita uma pesquisa entre grandes palestrantes, coordenadores do movimento espírita, e ela ficou em 7º lugar, como uma das favoritas. Deixa eu mostrar aqui o livro da Emília. A Emília me emprestou, né? Então fica aqui, tem para baixar na internet, tem na biblioteca da nossa casa, porque nós vamos voltar um dia a usar a nossa casa, a nossa biblioteca, está lá à disposição de todos. Essa obra ela é dividida em 4 partes e nós vamos ficar rapidamente, só dar uma pincelada nessa primeira e segunda etapa. Olha que interessante, no horizonte tribal, lá, né, na Idade da Pedra, Pedra Lascada, nós adorávamos pedras, nós adorávamos árvores. Por quê? Quando nós não compreendemos algo, nós temos a tendência até hoje de materializar para poder conceber. Lá, a nossa psique, né, a nossa psique não conseguia conceber um Deus, mas nós já adorávamos. Aí a prova concreta, que existe um Deus e que nós temos a ligação com a divindade. Existem estudos da antropologia, da sociologia, de grupos tribais, por exemplo, da Polinésia, ali onde fica o Havaí, né? Aquelas ilhas não sei, 4, 5 mil anos antes de Cristo, que não tinha contato com o resto do mundo, né? Já mostras, desenhos semelhantes a outros locais da humanidade, em outras épocas, semelhantes dessa adoração desse ser superior, né? Então aí nós já mostramos a ligação com a divindade, aí vai passar séculos e séculos até nós chegarmos ao Deus único no povo judeu. Olha quantos séculos se passam, né? E quantos séculos ainda vai passar para que nós do Ocidente tenhamos a concepção deste Deus único. E temos ainda no Oriente que ainda tem vários deuses, né? Então, ontem eu e Elisa, tô com a Elisa na minha cabeça hoje. A Elisa conversávamos, né? De que Deus, a lei do progresso existe, ela é implacável no sentido de que, graças ao bom Pai, ela não para, né? Vai nos levando, mas existe a lei de liberdade, de respeitar nossos limites, nossa capacidade. Mas Deus sempre vai mandando instrumentos para que a gente não pare, não estacione. Então, nesse horizonte... Essas tribos, né, sabe, mesmo nesse momento dessa adoração de uma pedra ou de uma árvore, de algum elemento da natureza, que por si só também tem energia, né, mas havia também uma transferência de energia das próprias pessoas que estavam ali, dos curandeiros, né? Ernesto Bozano, que é um grande estudioso da doutrina espírita, pós-Allan Kardec, pós-desencarne de Allan Kardec, nós temos estudiosos extraordinários que estão ficando esquecidos no movimento espírita. A Federação Espírita Brasileira agora lançou, reeditou com nova capa, tudo excelente. Então, o Bozano é um grande pesquisador italiano e ele, lá na época, e agora outros estão fazendo, lá nos Estados Unidos tem aqueles totens que os indígenas a gente via nos filmes de faroeste, né? Ali concentrava a energia da aldeia. E tem nome para isso, é o maná ou orenda, né? E ele concentrava, hoje os estudiosos falam, o ectoplasma, que é essa energia animal que os encarnados têm, porque eles adoravam naquele local. Então, aquele objeto ficava impregnado, curas, muitas coisas. E eles vão estudando que ectoplasma do encarnado tem a presença dos espíritos familiares ali, a presença da espiritualidade amiga que sempre existiu, né? Então nós voltamos que o princípio sempre existiu ligação comum espiritual através da intuição. Então esses povos
que eram espalhados pelo mundo, que não tinham contatos, têm as mesmas reações, os mesmos comportamentos. O que é isso? Lei do acaso não existe na natureza. É essa interferência positiva do mundo espiritual para que esse processo progresse, que existe até hoje. Recentemente não, acho que uns 4, 5 anos atrás, um dentista brasileiro desenvolveu uma pesquisa. Acho que faz mais tempo porque não tinha tanto lance da internet, né, de divulgar. Mas ele desenvolveu uma pesquisa e um dentista lá da África desenvolveu uma pesquisa praticamente semelhante e eles não tinham tido contato. Então fica aí, né, que a espiritualidade joga as ideias e aquela mente, aquele coração conectado com aquela ideia, com aquele pensamento, vai captar. Não é exclusivo de um único lugar, de uma única pessoa. Então, dando continuidade, né, esse horizonte tribal, que é muito interessante, é que nós ainda adoramos, muitos de nós temos necessidade de adorar um objeto, os talismãs, né? Temos medo, às vezes, de um talismã, de algo que foi amaldiçoado, outros que foi abençoado, e temos necessidade deles para a nossa fé, para a nossa segurança, né? Nós vemos hoje em dia ainda necessidade de acreditar nos tratamentos espirituais, tendo objetos, tendo que ficar... Quando a gente faz os tratamentos espirituais na casa, as pessoas perguntam, eu preciso estar de roupa branca, eu preciso estar deitado de tal forma. Ainda são esses condicionamentos, atavismos, memória Sim, aquele atávica do algodãozinho coletivo. com a água fluidificada, né? É mais para o nosso benefício do que para o trabalho da espiritualidade, né? Exatamente, mas tem pessoas que se tu tira isso, ela não consegue, né? Não vai ter. Então, querendo dizer que esses são condicionamentos nossos, né? Culturais, vivenciais nossos, que aí vem a doutrina espírita para começar a nos libertar da matéria, porque o objetivo da doutrina espírita é nos libertar da matéria, em todos os sentidos, né? Nos mostrar que somos além disso e também nesse conceito, né, de que esses objetos eles não têm necessidade, assim como nós não temos que ter necessidade de intermediários para o nosso processo evolutivo, né, um pastor, um padre, um médium, porque não é só objeto, né? Esse nosso culto com o ser superior sempre teve que ter algum intermediário. Então, fica esse desafio já para todos nós, porque nós ainda estamos impregnados disso, mas para já ir libertando a nossa mente desses condicionamentos. Por quê? Vocês vão estudar logo em seguida que tudo é mente, tudo é pensamento. Se você ficar com medo de uma pedra, você vai adoecer, a sua mente vai se conectar com algo negativo. Se você se conecta positivo, beleza. Mas e se tu perde o objeto, né? Onde vai ficar a tua fé? Aonde vai ficar a tua segurança? Então, nesse objeto tribal, vai evoluindo para o horizonte agrícola, onde a nossa psique vai evoluindo. Nós começamos a nos estabelecer em cidades. Antes nós éramos nômades, é uma grande evolução quando a gente estuda isso, é extraordinário, né? Formando grupos, agrupamentos, o fato de termos descoberto a plantação, né? Que podíamos plantar e domesticar os animais, muda as nossas relações sociais nessa escala evolutiva e também nessa nossa relação com o superior, né? Então, lá nas primeira parte da civilização egípcia, nós vamos começar a adorar quem? O Deus Céu e a Mãe Terra. E depois vai evoluindo para os deuses, né? Do Antigo Egito, que muitos de nós conhecemos. Por quê? Nós precisávamos criar mitos para entender o meio exterior, né? Nós criamos mitos para o trovão, nós criamos mito para tudo que nós não entendíamos, nós criávamos seres a parte da criação para que nós pudéssemos processar estes fenômenos.
Então, o Deus céu é que vinha a chuva, onde fecundava toda a terra ao redor do rio Nilo, vinha a chuva, enchia o rio trazia, fecundava a terra, se jogava as sementes e depois vinha o alimento para aquele povo. Então, a mãe terra era o que fecundava. Nós vamos ver nessa parte do livro também os mitos que originaram as crenças católicas, as crenças judaicas, que estão na nossa cultura até hoje. Vou deixar a curiosidade, né, para que vocês possam pesquisar. Muitas da cultura ocidental veio desses povos. Natural, como um processo natural. Nós muitas vezes mudamos só a vestimenta para poder compreender um pouco melhor. Isso é interessante que você trouxe, Fábio, porque a gente fala lá desses povos, né? Lá dessas culturas, como algo à parte da gente, né? E no final das contas, se a gente está aqui estudando doutrina espírita, a gente sabe que a gente está evoluindo e que muito provavelmente nós estávamos lá. Nós estamos lá, né? Passamos por essas etapas. Daí, se foi no Egito, se foi em outro momento, né, em outra localidade, mas nós certamente passamos por esse tipo de evolução. Fomos nômades, paramos, se fomos indígenas aqui no Brasil também, uma hora nós paramos e nós plantamos e nós coletamos de mesmo lugar, com a mesma tribo, formamos família e assim por diante. O seu Nelson está aí no grupo, né? Oi, seu Nelson. Beijo, seu Nelson é o meu tutor, cuida de mim na associação, me dando bronca quando eu preciso, puxando a orelha, me incentivando quando eu preciso. E o seu Nelson está conosco, é o nosso coordenador do trabalho mediúnico, e a gente sempre se surpreende com as comunicações do mundo espiritual, muitos ainda vinculados a esse passado. Espíritos com a vestimenta, com o momento em que pararam lá na Grécia Antiga, Roma, Guerra do Paraguai. Tive a oportunidade uma vez de ver um grupo de espíritos ainda achando que estavam no campo de batalha na Guerra do Paraguai aqui no Brasil. E assim nós tivemos também do Egito, entendeu? Indígenas aqui da época dos bandeirantes ainda. Então, estamos lá. A psique da Terra, ela ainda roda em todos esses períodos da humanidade. Porque enquanto, algo muito interessante que a doutrina espírita nos explica, enquanto um fato, por exemplo, que ocorreu lá na Grécia Antiga... Opa! Ela está querendo explicar alguma coisa também aí. Ela gosta de estudar conosco. Enquanto um fato que ocorreu conosco, lá no Egito Antigo, vibrar no nosso coração de forma positiva e negativa, vai essa energia existir no universo. Ainda estará presente. Nós temos médiums chamados, agora eu esqueci o nome, que quando pegam um objeto, eles conseguem contar a história de toda essa pessoa, porque ainda está impregnada dessa energia, e este ser que cultuou, que gostou desse objeto, que viveu com ele, ainda vibra. Então a história está ali. O dia que deixar de vibrar na mente dessas pessoas, aquele objeto não vai ter mais essa história. Vamos dando continuidade, então. Teria muito mais coisa para falar, mas temos aquela linha tribal, agrícola, que dentro desse período agrícola tem essa evolução da criação desses mitos, que começou com a terra, com o céu, depois os seres familiares que eram cultuados se transformaram naqueles grandes deuses egípcios, e nós vamos passar para o horizonte civilizado, que é lá Tebas, né? A grande Tebas, as pitonisas. Emília, você tem um jeito de pitonisa, Emília. Tô brincando, né? As pitonisas, que tinha esse intercâmbio com o mundo espiritual. Vejam que no horizonte agrícola eram deuses. Agora, lá na Grécia, já vai ser representado esse intercâmbio com o mundo espiritual, já vai ter um intermediário, que são as pitonisas.
Mas que elas E aí, não tinham nome. essa conexão com os médiums, né, de hoje, que a gente hoje, né, trata Somos nós no passado. já existia isso, né? Então não é assim, a doutrina espírita foi codificada, então existem médiums, né? Não foi ali de 200 anos para cá. De forma alguma. A diferença é que com Kardec cria-se o termo mediunidade. Antes disso, o correto, para que a gente não faça confusão, é o termo mediunismo, que era o intercâmbio, mas sem os critérios científicos e avaliações que a doutrina espírita nos trouxe. Então, as pitonisas, elas não tinham nome e quem se comunicava por elas eram os deuses. Mas quem gosta de história vai saber que todos os grandes generais, imperadores de todos os tempos sempre tem alguém para consultar. Hoje em dia não é divulgado, mas eu tenho certeza que continuam fazendo. Grandes decisões, né? Tem a interferência dessas pitonisas, desses médiuns, deste intercâmbio, né? Grandes vitórias foram conquistadas porque esses generais, imperadores consultaram seus médiuns, suas pitonisas, seus sacerdotes, em toda a história da humanidade. Já no horizonte profético, daí nós temos os profetas, né? Que se conversavam já essa crença do Deus único, que era característica do povo judeu. Quem quiser entender por que só o povo judeu acreditava num Deus único e o resto da humanidade não, como é que eles conseguiram isso? Leiam o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que conta a história da colonização e civilização do planeta Terra, fazendo, inclusive, nos entender o processo que a Terra está passando hoje. As raças que vieram, espíritos que vieram de outros planetas para promover o progresso aqui na Terra. Incrível, né? Incrível. Tomei nota e depois eu passo para o grupo o link do... Exatamente. E algo que você sinalizou, né, Emília, de lembrarmos que éramos nós lá no passado, né? Hoje numa vestimenta diferente. Nós somos espíritos exógenos. As nossas primeiras encarnações não foram aqui na Terra. Nós já estamos vindo de outros. Só mudamos de escola para continuar o nosso progresso. E existe a chance, né, de muitos de nós que hoje habitamos o planeta fazermos novamente um êxodo, né? Dessa vez eu eu não também quero. Não. Estou trabalhando para isso. Mas, né, cada um de nós sabe da nossa capacidade de permanecer ou não no planeta, né? Então, esses êxodos, eles acontecem a todo tempo, né? Em grandes momentos, né, da espiritualidade, na nossa evolução. E conta pra gente um pouco, então, qual que é a ligação, por exemplo, de Moisés, sabe, com esse momento do horizonte profético. Boa lembrança, Emília. Moisés, ele era um médium. Então, os 10 mandamentos, ele veio através da mediunidade. Tanto que veio do superior, né? Veio do alto, que ele é válido até hoje. Se nós formos estudar os 10 mandamentos, a doutrina espírita está ali. Até para mostrar que a doutrina espírita não traz nada de novo. Ontem nós conversávamos, né, algo que eu esqueci hoje. Por que a doutrina espírita veio, né? É acréscimo de misericórdia divina. Porque veio Moisés com os 10 mandamentos, depois veio Cristo com a sua lei de amor. 300 anos depois de Cristo, nós começamos a deturpar tudo. Quando o Estado assume a religião para adaptar as coisas, nós vamos mudando. Nós vamos colocando vestimentas que não tinha na árvore do cristianismo. Modificando, alterando, deturpando a lei de amor de Jesus. Evoluímos intelectualmente, mas moralmente temos as leis que evoluíram, mas se tirássemos muitas vezes as leis civis, né, do direito, nós seríamos bárbaros.
bárbaros, cometeríamos barbaridades ainda. E nós vemos hoje na televisão, né? A pessoa enlouqueceu, vai lá e mata a família inteira. Né? Então, nós ainda temos esses ímpetos que nós vemos, às vezes, nas histórias, nos filmes. Então, nós evoluímos muito intelectualmente, a nossa vestimenta está bonita, mas no coração ainda estamos lá. Então, veio a doutrina espírita, essa misericórdia divina, para nos mostrar o mundo espiritual, nos mostrar que somos muito mais que matéria, que temos uma proposta de vida, né? A existência desse mundo espiritual, gente, não é nós que estamos falando, é quem mora lá que veio nos falar como é que é o mundo de lá. O Céu e o Inferno, que é uma obra básica, a sua segunda parte, são os habitantes deste mundo espiritual que vêm nos falar. Então é dividido, são acho que 68, né? Tipo, os suicidas, como é que foi a chegada deles lá? Os espíritos felizes, adoro ler aquela parte, porque é um incentivo. Os espíritos felizes que cumpriram, foram pessoas boas que viveram na sociedade, no seu tempo, mas que fizeram bem. Como é que foi a chegada? Como é que é esse mundo para eles? Então, voltando a Moisés, né? Ele foi o médium, trouxe os 10 mandamentos, que é a parte divina. Depois ele instituiu as leis para a época, para o seu povo, para poder controlar aquele povo para cumprir com o seu mandato. Mas ele trouxe a ideia de um Deus único, não só para o povo judeu, mas para todo o que veio depois, né? E os profetas, o Velho Testamento, né? Isaías, Jó. Recentemente eu comecei a estudar a história de Jó. O Wilson sempre fala uma frase de Jó, né? Mesmo que todos os meus ossos estejam quebrados ou estejam doendo, louvarei a ti, Senhor. E eu fiquei interessada em quem é esse Jó. É muito legal a história dele, né? O que nos traz. Então, o Velho Testamento, o que é o Velho Testamento? Os profetas, uma pessoa, uma só agora, em contato com esse mundo espiritual, que era Deus, né? Ou o Satanás, que daí começou aquela polaridade do bem e do mal, que nós vamos ver no horizonte espiritual. Então, vem o horizonte profético. Já tem uma mudança, vejam, a gente começou cultuando as pedras, agora estamos em Moisés, já tinha um homem que era o intermediário e este ser superior. E nós vamos aí para o horizonte. Aí nós temos o horizonte espiritual, nós temos os depois de Jesus, né? Os apóstolos todos foram médiuns, né? As curas de Paulo, de Pedro, de todos os apóstolos, todos eles. Vale a pena conhecer a história dos apóstolos à luz da doutrina espírita. As curas, eu acho que é Filipe, que era um dos apóstolos, ele tinha a faculdade mediúnica de bicorporiedade, de estar num lugar e aparecer outro, e de teletransporte também, de se transportar para um lugar e para outro. É muito legal as histórias dos apóstolos. Nós vamos entrando nesse horizonte espiritual, né, da Idade Média, onde se caracterizou bem essa bipolaridade. Ou era santo ou era bruxo, né? A pessoa que tinha capacidade deste intercâmbio com esse mundo espiritual foi designado santo ou foi queimado na fogueira. Depende da política da época, se tu era amigo ou não de quem dominava no momento, certo? Nós temos um outro livro que eu gosto muito e é pouco conhecido, Os Santos, a mediunidade nos santos. Então, todos esses santos da Igreja Católica, eu não lembro quem é o autor, ele vai fazer esse paralelo com a doutrina espírita, explicando que era a faculdade mediúnica que eles tinham, né? Então, Santo Antônio de Pádua, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis. Eu gosto que a Joana de Ângeles fala que foram pontos luminosos na Terra durante a Idade Média. Foram âncoras de Deus, de Jesus, de luz na Terra durante a Idade Média. Quem conhece a história de Teresa d'Ávila, sou fã dela. Não sei se tu conhece, Emília, a Teresa d'Ávila. Era uma freira, não lembro qual é a congregação dela agora, mas ela espalhou vários conventos pela Europa. E ela fazia isso a pé. Tem uma historinha dela muito legal,
que ela caminhava de um convento para o outro e veio uma tempestade, uma tormenta, e ela tinha que passar por um vale, aqueles precipícios, com aquelas pontes, pensam, né? E ela tinha que chegar lá. E ela atravessa aquela ponte no meio de chuva, vento, e ela se segurando. Aí, quando ela chega do lado de lá, ela olha para cima e fala: por isso, Deus, que bem poucos confiam em ti. Tinhas que fazer isso comigo aqui, atravessando essa ponte. Então, ela era, né, é uma mulher extraordinária, além da sua época, e tem, né, esse ponto de luz na Terra deste momento. Fazer alguma colocação, Emília? Só uma observação que a mediunidade dos santos, né, é do Clóvis Tavares. Também vou pesquisar o PDF para o time, lá para o nosso grupo. E eu acho que, inclusive, foi um grande poeta, tá? O Clóvis Tavares, se eu não estou enganada, tem poesias lindíssimas dele. Emília, tu controla o tempo que eu tô sem relógio aqui. A hora que for para parar para falar... Tem mais uns 10 minutinhos, tá? Tem mais uns 10 minutinhos, tá tranquilo. Então, esse horizonte espiritual, a Idade Média, essa relação. Depois nós vamos entrar na fase histórica chamada ruptura dos arcabouços religiosos, que vem a Reforma Luterana, também, muito linda essa história. Martinho Lutero vem preparado para nos libertar já um pouco do que nós transformamos, né? O cristianismo no catolicismo, as indulgências, você tinha que comprar a entrada no céu. Hoje a gente vê nos museus, né? Osso, cruz, sendo idolatrado ainda, lá explica direitinho. A invasão espiritual organizada é lindíssima. Os fenômenos, né, que vieram mais lá para o final da Inquisição, mostrando este mundo espiritual. Antecipação doutrinária, o que aconteceu pré-Allan Kardec, Swedenborg, não sei se você conhece, ele já, acho que ele tinha 70 anos de idade, ele começou a ter visões. Então, é mais ou menos como a Divina Comédia do Dante, Swedenborg, ele descreve o mundo espiritual que ele via. É muito legal a história dele. Ângela Bueno fez uma palestra na nossa casa, ficou muito legal. Mas é bem interessante. E daí vem a falange do Consolador, né? É na página 137, inclusive. E daí nós vamos entrar na missão de Kardec. Mas como é que aconteceu isso? Ali em 1800, começou na Europa e na América a pipocar fenômenos. As chamadas batidas, rap, né? Os fenômenos dentro de casa. Pegar fogo na casa, enfim, tudo que vocês possam imaginar de fenômeno físico, né? Que assusta as pessoas até hoje, começou a acontecer. E numa aldeiazinha, perto de Nova York, ali, duas meninas tinha batida na casa, as irmãs Fox, e um dia uma delas resolveu perguntar quem estava fazendo aquelas batidas, né? E a batida responde com nome. Eu sempre brinco, né? Que a partir dessa data os espíritos começam a ter CPF, RG, porque até então esses seres, né? Isso a gente fala para as pessoas comuns, não para aqueles grupos de iniciados que sempre existiram no Egito Antigo, na Grécia, e hoje a gente sabe que até dentro do seio da Igreja Católica tem esses estudos, essas pesquisas, mas para a população, né? Primeira vez que esse mundo espiritual tem nome. Aí ele responde que ele é o Rosna, né? Que ele tinha sido enterrado ali na parede daquela casa. E daí eles abrem, aparece o corpo e começa a acontecer. Imagine a revolução que foi, gente, no século XIX, uma sociedade católica, luterana, né, da América, os espíritos falando, né, mas os fatos falaram mais altos. E chamou a atenção de Kardec, só que os Estados Unidos sempre eles dão um jeitinho de ganhar dinheiro, né? Começaram a fazer os espetáculos nos teatros, né? A história delas é legal, recomendo, tem na apostila do ERG, tem que elas, depois o que acontece com elas, uma vira alcoólatra, elas viram as costas, dizem que foi falso aquilo que elas fizeram, né, para desmerecer. Depois uma delas volta atrás, pedindo desculpa, mas o que importa é o fenômeno das batidas, que vai para a Europa, vira moda nos grandes salões, as pessoas começam a conversar, se divertir, a perguntar, né,
coisas frívolas. Aí vem Kardec, né, com seu senso de observação, e daí descobre que atrás dessas batidas existe uma inteligência, aquilo que nós começamos o nosso estudo, né, com seriedade, porque doutrina espírita é algo sério, né, algo que a gente sempre gosta de falar para o pessoal que está começando e relembra para todos e para nós todos os dias, né, é uma ciência, ela precisa ser estudada. Eu achei um texto que eu perdi agora, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, caiu no chão. Porque a minha gata está aqui rondando, querendo participar. De um livro, O que é o Espiritismo, que é um livro fininho, pouco conhecido também, para quem gosta de ler, de estudar. Allan Kardec faz no formato de conversa, né? Ele conversa com o religioso, com o cientista, com o materialista, pergunta e resposta, simulando. E ele coloca assim, as pessoas que não conhecem o Espiritismo, senão de modo superficial, então tenham cuidado para não conhecer a superfície só do Espiritismo, de você achar que conhece. São naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução, por certo, encontrariam se o estudassem com mais profundidade. Então, hoje a gente tem visto gente dando palpite, opinião, dizendo que é espírita, mas que não conhece. Obras que são tituladas espíritas só porque vieram pela psicografia, né? Foi um espírito que falou, que não é espírita, que traz inverdades, né? E as pessoas estão aceitando, porque ficam na superfície do estudo. Então, a gente tem que estar lendo, estudando sempre. Os grupos de estudos nos ajudam, né, a formular, trocar ideias. Tem os laços afetivos, o ambiente espiritual que nos ajuda. Mas conhecer a doutrina espírita é leitura, reflexão, não é quantidade, se cercar de um monte de livros. Leia um livro com qualidade e vá formando esse corpo doutrinário dentro de ti. Aí ele termina assim, ó, o que nos falta, porém, é muitas vezes a vontade para se entregar a observações contínuas. Olha, observar de novo. Doutrina espírita é análise, observação, ver os fatos. Não é porque estão te falando que tu tem que aceitar, mas observa os fatos. Para que a ideia da encarnação, a reencarnação advenha, da imortalidade da alma, algo que a gente sempre fala, né? Por que o Criador do Universo, as ciências são tão perfeitas, né? A química, a física, a biologia, tudo funciona. Por que a lei moral do espírito, a nossa relação com o universo não seria perfeita? Por que Deus colocaria o amor Como é que nós vamos matar o amor dentro de nós? Não se mata o amor. Então, a gente não consegue acabar. Então, aquele que nós amamos jamais vai acabar, nós jamais vamos deixar de ter contato com os seres amados. Que mensagem linda para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, Fábio. Muito obrigada por essa aula, por esse presente para o AG1. Eu fiz anotações aqui que eu vou compartilhar com o grupo. O pessoal, eu sei que deve estar com a cabecinha fervilhando nesse momento, cheio de perguntas e dúvidas, do que a gente puder atender na nossa, né, no humilde estudo que a gente vem fazendo até aqui, a gente vai atender, e que a gente não conseguir, né, temos a sorte, né, de ter a Fábio ali no grupo com a gente, depois ela com certeza resgata e ajuda. Muito obrigada mesmo, querida. Obrigada, fique com Deus, um bom ano letivo, né, não importa a forma. Mais 2 minutinhos, Emília, rapidinho. Vamos lá. Esse momento que nós estamos passando, a gente sempre tem que tirar o que de bom, o que a vida está querendo nos ensinar, né? Não é castigo de Deus, não é punição, não é fim do mundo, é mais um momento de um aprendizado. E eu tenho pensado muito que nós, que estamos ali na casa espírita, né? A gente se apega, a casa espírita é ótimo, eu sempre digo que é nossa segunda casa, né? Mas é um momento de nós crescermos também, de que a gente sabe que não precisa de um ambiente material
para mim tem sido um desafio. Nós temos saudade da associação, né? Das pessoas, do próprio ambiente psíquico da casa. Só que a gente tem que amadurecer e criar esse ambiente psíquico ao redor de nós. Ter fé, confiança, saber que os espíritos não estão restritos, né? A espiritualidade amiga não está restrita às quatro paredes da associação. Eles estão conosco, estão trabalhando como sempre trabalharam, nos auxiliando os espíritos que estão conosco nas nossas dificuldades, né? Então, forçosamente a gente tem que estar fazendo esse exercício dessa fé raciocinada de que nós não precisamos da Associação Espírita Fé e Caridade no sentido material. Vamos amadurecer isso, estamos juntos, todos juntos, né? Um auxiliando, olha a evolução, a tecnologia finalmente sendo usada para uma coisa boa e útil, né? De aprendizado, estudo. Fique com Deus, muito obrigada, né? Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada também. Tchau, tchau.